Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA. Eu estou aqui com o Jackson e hoje a gente vai falar com a professora Silvia Ferro sobre mobilidade transfronteiriça. Professora, se apresenta para a gente, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite. Vou pedir desculpas para quem me escuta porque vou falar com um forte sotaque argentino, vou machucar um pouco o português, mas tentarei amenizar essa dificuldade. Me chamo Silvia Lilian Ferro, sou argentina, ingressei na UNILA em fevereiro de 2015. Eu já cheguei com alguma trajetória no ensino superior, na administração pública, tive várias experiências formativas em diferentes lugares do mundo, na Argentina, na Espanha, e precisamente na Espanha conheci o enfoque do cuidado. Como o cuidado ingressou na agenda da discussão social e política, precisamente em sociedades europeias, onde a transição demográfica tem avançado e incluso terminado, ¿no? Europa já terminou a transição demográfica. Isto quer dizer que a estrutura da população se modificou estruturalmente, com uma grande queda da fecundidade, uma queda da mortalidade e uma extensão da expectativa de vida. Isso ocasionou um envelhecimento da população e menos disponibilidade de cuidadoras, porque a população activa, essa que consideramos entre 15 ou 20 anos, dependendo a estatística como toma o início da idade ativa, tem que se fazer cargo, tanto financeiramente, através dos aportes previdenciários, como do trabalho de cuidados, de uma parte da população que está progressivamente envelhecida. E isso acontece na Europa, isso acontece nos países latino-americanos, e os nascimentos são cada vez menores em proporção da população. Há uma queda enorme da fecundidade, e isso me levou a me interessar sobre como o cuidado ingressa na agenda pública, porque não é uma questão a redistribuição do cuidado, uma pauta moral e de costumes. Não, Brasil está acelerando seu envelhecimento. Todas as sociedades latino-americanas avançam a passos largos para uma transição demográfica muito aguda, que coloca um sério problema. A queda dos provedores de cuidado que culturalmente se asigna às mulheres, tanto seja em forma remunerada como não remunerada, porque as mulheres estão nos mercados de trabalho, as mulheres estão estudando, têm filhos mais tarde, têm menos filhos, e a queda da fecundidade do Brasil é a mais aguda de todo o contexto latino-americano. Simultaneamente, Brasil está já iniciou e está aprofundando um processo de envelhecimento da população, o que vai colocar uma demanda de cuidados enorme sobre o conjunto da população. Então, este é um problema de política pública, é um problema de Estado, não é apenas como homens e mulheres nos distribuímos a responsabilidade de cuidado. E a partir de pesquisas que iniciei no 2009, que foi a data do meu doutorado na Espanha, em Ciências Sociais, a partir de aí comecei e considerando minha chegada à Foz, a ver como podia pensar um sistema de cuidados transfronteiriço, transnacional, e como a partir destas variáveis, que são parte da demografia, das políticas públicas, dos estudos de gênero, eu poderia compreender o fator cuidado como um motor e um direcionamento de mobilidade transfronteiriça aqui neste contexto da Tríplice Fronteira, porque finalmente estou na UNILA há quase 9 anos. Professora, é interessante esse tema, mas queria explicar para quem está assistindo a gente, né? Vamos definir primeiro o que são esses serviços de cuidados. É muito interessante porque a população, as sociedades ocidentais, também as outras, naturalizam a questão do cuidado como se fosse parte da natureza feminina cuidar dos outros. E invisibiliza o fato de que cuidar a outro significa uma resignação do tempo pessoal, um gasto de energias, um investimento de tempos e uma grande personalização. Quando alguém cuida a outra pessoa, oferece um serviço que está
totalmente orientado às características de quem é cuidado. Eu coloco um exemplo. Quando vamos a um restaurante muito caro, com um chef, esse chef nos dá um cardápio e pagamos por iguarias e processamentos de comida pré-estabelecidos. Porém, quem cuida de você e cozinha para cuidar de você, atende suas necessidades sanitárias, nutricionais, sua cultura, os arranjos que fazem preferir a uma família, consumir isto ou outro, as preferências individuais. Então, a atividade do cuidado é uma atividade altamente personalizada. Pela ordem social de tipo patriarcal que temos, há uma ideia de que a sociedade sigue organizando-se em base a um ideal binário: homem provedor, mulher cuidadora. E que o cuidado nas mulheres é um instinto, é algo que está dentro dos nossos úteros e nascemos já equipadas para isso. E isso também afasta muitas vezes uma equitativa distribuição do cuidado com os homens, porque como esse ideal social não considera os homens naturalmente cuidadores, toda essa carga de cuidados cai sobre as mulheres. E isso está ocasionando tremendas mudanças demográficas, porque como o tempo do cuidado familiar e o cuidado não familiar, que também está feminizado, os cuidados sanitários, os sanitários parte dos cuidados, estão feminizados. Os mesmos cursos de medicina, de enfermagem, estão feminizados. Tudo que seja cuidar dos outros, seja sem curso ou com curso de ensino superior, parece como uma extensão da nossa feminidade. O problema é que, nos tempos atuais, o tempo diário de uma mulher que se distribui entre o cuidado familiar, o trabalho remunerado e os estudos, muitas vezes, há uma tríplice jornada, uma dupla ou tripla presença, e isso não consegue ser conciliado adequadamente, porque nem aparece uma distribuição com os homens que seja equitativa em escala interpessoal, e em escala sistêmica, os outros atores que proveen de cuidado, como o Estado, que provee serviços de cuidado, tanto sanitário como não sanitário, as organizações da sociedade civil, que proveen serviços, fornecem serviços de cuidado, geralmente gratuitos, e o sistema empresarial, que vende serviços de cuidado, desde uma consulta médica a qualquer outro tipo de cuidados. Há um subsistema social que chamamos Organização Social do Cuidado, que é insuficiente para deixar de delegar apenas nas mulheres a maior carga dos cuidados. Qual é a resposta dessa situação, dessa tensão enorme? A queda da fecundidade. As mulheres têm menos filhos e mais tarde, não só porque os filhos são cada vez mais caros, como qualquer de nós pode perceber que gerações anteriores. Os filhos são mais caros, mas são mais custosos em tempo, e sobretudo em tempos de cuidado. Nossa expectativa, nossas condições de vida nestas gerações se construem sobre uma demanda de cuidado que precisam as crianças, e não só as crianças, os idosos. Quem cuida dos idosos em um grupo familiar? Não há estrutura pública suficiente para absorver os idosos que existem. Imagina o que estão falando as projeções demográficas, que se vai incrementar geometricamente o percentual de idosos na população brasileira e latino-americana. Então, este é um problema muito sério que precisamos discutir na distribuição interpessoal, em uma escala interpessoal, distribuir melhor essas obrigações, mas também em escala sistêmica. O problema não se esgota em uma nova forma de entender as masculinidades, como considerando o cuidado como parte de uma masculinidade nova, e também desfamiliarizando o problema da conciliação entre os tempos do trabalho e os tempos dos cuidados familiares, para que outros atores forneçam apoios aos cuidados, como, por exemplo, desde o Estado as creches, são serviços de apoio ao cuidado, não? Então, colocando todo esse arcabouço teórico e metodológico nesta escala, eu percebi que não só na Tríplice Fronteira, nos países latino-americanos, mas respondendo diretamente a seu questionamento, há uma naturalização do cuidado como se não fosse uma atividade que podamos chamar de trabalho. Precisamente porque estão envolvidos afetos. As pessoas falam, como vai chamar de
trabalho quando eu cuido a quem amo. Independentemente que você ame, se consome tempos, se consome energias físicas, se é personalizado e se você está sendo obrigado, tanto por regras sociais como pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade, e não consegue dividir essa atividade com outras pessoas de forma voluntariamente mais regularizada, é um trabalho não remunerado. E as pesquisas de uso de tempo, sobretudo as que se fazem desde a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já estão medindo a relação entre trabalho não remunerado, e aí o cuidado é a maior porção, e o trabalho remunerado. E ter a maior carga de trabalho não remunerado muitas vezes explica a reprodução da pobreza. Porque a pobreza na América Latina, e em Brasil em particular, está feminizada. Assim como está feminizado o envelhecimento. Então, essa questão de naturalizar o cuidado como se não fosse um trabalho que não é remunerado, que não é um emprego, porque a diferença entre trabalho e emprego é que o emprego dispara ou vincula com direitos previdenciários, laborais, mas a discussão é que quando seguimos pensando que a atividade de cuidar não consome tempo, não consome energia e não gera uma resignação de um tempo que a pessoa deixa de investir em algum projeto pessoal, vamos a seguir olhando a queda da fecundidade como se fosse um fenômeno da natureza. E está muito vinculado com uma desigual distribuição das responsabilidades do cuidado. Então, considerar trabalho cuidado não tem nada a ver com o componente de amor y de afecto que se establecen los vínculos de parentesco entre quien es cuidado y quien cuida. Tiene a ver con un reconocimiento de una actividad, ao llamar de trabajo, que fornece servicios de cuidado, que puede ser dentro do lar por amor, como puede ser fora do lar nas instituciones, tanto estatais, tanto das organizações da sociedade civil, tantos que venden cuidados, que son a garantia da subsistência da espécie humana. Não estamos falando de uma coisa menor. Não estamos aqui, neste momento, nós, vivos apenas porque nascimos. Estamos vivos e estamos aqui porque fomos cuidados. Nossa espécie depende do cuidado para viver. A existência biológica do nascimento, sem os cuidados, não permite continuar a vida. Então, é um bem social que garante nuestra propia existencia como especie, porque somos dependientes, extremadamente vulnerables dos cuidados más do que otras especies de animales, que dependen menos tiempo de los cuidados. Nós somos extremadamente dependientes y nuestra organización social está aprofundando nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia de cuidados. Somos una especie neurológicamente muy evoluída, mas fisicamente muy frágil, muy dependente de cuidados. Então, o primeiro passo para desnaturalizar, para desfamiliarizar e desfeminizar, e aqui não estamos falando de atacar a família, nem muito menos, pelo contrário, fortalecer os vínculos, redistribuindo o cuidado para que seja possível ter um projeto de vida familiar e pensar em ter filhos, porque da forma em que está, que o cuidado é apenas um instinto que vem com as mulheres e que não é uma atividade que gera valor, que é uma atividade que permite que as pessoas possam trabalhar remuneradamente em qualquer outra coisa, vamos a ter a resposta soterrada de que se tem menos filhos e mais tarde, e não só por encarecimento. Então, para mim e para toda uma corrente teórica, não? Eu estou trazendo uma discussão que está muito madura en otras sociedades, incluso en países latinoamericanos ya sistemas nacionales de cuidado, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, e que no Brasil é uma discussão muito incipiente. Então eu posso dizer que a política de cuidados aqui no Brasil é recente e em alguns outros países está mais avançado. E eu também queria saber quando que começou o surgimento, né? Quando que começaram a falar e ver que é um problema, uma coisa que tinha que ser resolvida.
Vou começar pelo final do seu questionamento. A questão do cuidado nas ciências sociais, especialmente na economia, existe toda uma rama que se chama economia do cuidado, surgiu nos últimos anos, na última década do século passado, precisamente quando terminavam as transições demográficas de Europa e do norte global em geral. Estes países advertiram que não tratar a questão do cuidado como um problema de política pública levou a que a população solucionasse essa tensão entre os tempos e essa desigualdade, tendo filhos mais tarde, tendo menos filhos, em uma Europa totalmente envelhecida, sobretudo nos países do Mediterrâneo. Então começaram a pensar que talvez o recurso dos migrantes, porque como essas sociedades solucionaram o déficit entre a infraestrutura pública que fornece apoios de cuidados e a demanda de cuidados, porque a demanda de cuidado é universal, inclusive adultos saudáveis como somos nós, nunca sabemos quando vamos a ter uma dependência total de cuidado. Somos frágeis. Um acidente, uma enfermidade, tudo nos coloca na beira de depender de outro em forma total ou parcial. O cuidado é universal e está ao longo do ciclo da vida, não só quando é criança e quando é adulto. Então, na Europa, na década dos 90 e também nos Estados Unidos, perceberam que desde a década dos 70 do século XX, essa infraestrutura de cuidados deficiente e esse colocar na família apenas que se virem para solucionar esses problemas, da participação de homens e mulheres no mercado laboral e tudo isso, gerou uma resposta que foi, antes de melhorar a infraestrutura pública de cuidados, o recurso barato e gratuito era trazer cuidadoras do sul global. E aí mulheres dos países latino-americanos e agora do sudeste asiático vão em massa a cuidar nos lares do norte global. Incluso brasileiras indo a cuidar a Portugal. Este é um fenômeno que abrange a toda a América Latina, que virou uma exportadora de serviços de cuidado, e por isso algumas autoras falam de cadeias globais do cuidado, uma crise global do cuidado. Agora estas latino-americanas estão sendo substituídas por trabalhadoras de cuidado do sudeste asiático, por exemplo, Filipinas e outros países. Isso tem uma literatura muito ampla. Precisamente porque o recurso das migrações gerou para cuidar, para subsanar esse déficit, gerou problemas novos, modificou a cultura e a estrutura da sociedade europeia, começou a se evidenciar que o problema não era só buscar a solução barata, as migrantes do sul global, que por necessidade, e as próprias paraguaias que vêm para os lares de Foz do Iguaçu a cuidar, são parte desse processo. Essas cadeias globais de cuidado são também cadeias regionais. E este tema, na década dos 90, começou a se evidenciar muito forte, primeiro desde a academia, e chegou a políticas públicas. Praticamente os países do Mediterrâneo têm todas políticas públicas, e antes do que eles, políticas de cuidado foram desenvolvidas nos países da Península Escandinava, não? Noruega, Finlândia, Suécia, porque eles têm pouca população e muito dinheiro. Um problema similar que colocou o Uruguai como primeiro país a desenvolver um sistema nacional de cuidados. Eles nunca vão ultrapassar os 3 milhões ao longo do século XXI. Até Brasil vai alcançar seu pico populacional em 2 décadas para logo começar a decrescer. Todos vamos a decrescer no século XXI. Mas em Uruguai, a população, que é de 3 milhões, 600 mil ou 700 mil, nunca vai ultrapassar, nunca vai chegar aos 4 milhões. Então, é um país que precisou pensar políticas de cuidado, porque cuidar e o comportamento reprodutivo não é um problema individual, privado, nem sequer apenas religioso. A população de um país se define pelo comportamento reprodutivo da população. É um assunto de Estado. Então, nesse contexto da transição demográfica europeia, é que surgiu a economia do cuidado, o análise das políticas públicas e as próprias políticas.
Só uma dúvida aqui, você falou que tipo, tem um pessoal do leste da Ásia que vai para a Europa, o latino-americano, ele afeta lá as questões da Europa, mas no país de origem também deve afetar bastante, né? Claro, es un punto central. Estas mujeres dejan seus próprios filhos ao cuidado de otras mujeres, a avós, a otras mujeres femeninas, como una delegación en otras mujeres, y ellas van sufriendo o golpe emocional, que es dejar para atrás todos esos afectos, porque muchas veces son países que no tienen empleo suficiente, porque actividades o empleo está fuertemente edificado sobre un padrón de género, a actividades para hombres, actividades para mujeres, donde se insertan más fácilmente mujeres, y otras donde se insertan hombres, y en periodos de crisis económica, y países que tienen baja industrialización, no hay oportunidades muchas veces para que en un grupo familiar hombres y mujeres ambos puedan tener ingresos suficientes. Entonces, la estrategia de salir para cuidar los velhos, las crianças, los lares del sur global, es a veces la única fuente de subsistencia, no solo de familias. Precisamente yo estudio ese punto, como tenemos remesas por cuidados. Y muchos de los países latinoamericanos tuvieron más ingresos por remesas, considerando remesas de cuidado como de trabajadores hombres, que el propio sistema de exportaciones e importaciones, que el propio saldo comercial da su balanza. Entonces, para algunos países como Ecuador, como Paraguay, en algún momento como Bolivia, estos trabajadores migrantes, hombres en otras actividades como agricultura, construcción, y mujeres como cuidadoras, fueron en algunos periodos de su historia reciente o principal ingreso. Entonces, estas remesas, entre las cuales están las remesas por actividades de cuidado, terminan siendo la única fuente de ingresos de un grupo familiar y antes de una comunidad. Dinamizan pequeños negocios dentro de pequeñas comunidades, y después de todo ese sufrimiento de estar distante a los propios hijos, muchas veces esos hijos se reunifican en estas otras sociedades donde están trabajando más, con serios problemas de relacionamiento. Você dejó de ver a alguien durante 20 años, o você se comunicó por las redes sociales, pero no consiguen viajar todo el tiempo porque tienen que enviar ese dinero antes de que viajar. Y eso crea una serie de problemas de adaptación, de integración de estos colectivos étnicos. Por ejemplo, mexicanos cuidando en Estados Unidos, uno de los grandes corredores migratorios en América Latina y de trabajadores de cuidado, es el corredor entre México y los Estados Unidos. Entonces, todos los problemas de integración que tienen los hijos de estas cuidadoras, los netos de estas cuidadoras, crean verdaderos problemas de gobernanza social. O, por ejemplo, en Europa, los inmigrantes también de África subsahariana que están llegando por muchas razones, o que están llegando por las guerras, que van se insertando en estos oficios de supuestamente baja cualificación. Yo estoy en contra de llamar o cuidado de baja cualificación, porque mantener a alguien con vida tal vez es la actividad más compleja que existe entre todas las que podamos enumerar aquí. Más esa actividad que a sociedad haya que una mujer puede hacer sin ninguna cualificación, porque parece que ven dentro de los ovarios a capacidad de cuidar, genera inúmeros problemas, no solo en la desvinculación de las cuidadoras con sus familias de origen. Y, por ejemplo, las cuidadoras, las MAIs, que envían dinero para sus familias de origen, también está estudiado, justamente en el Banco Mundial están estudiando cómo se comportan los hombres cuando son ellos los migrantes, y las mujeres. Las mujeres tienden a enviar durante más tiempo y con más fidelidad ese dinero, y los hombres reinician un nuevo lar. Después de algunos años de estar como migrante, hay más probabilidad de que un hombre críe un nuevo lar en esa sociedad que o acogió, y se desvincule del lar de origen y deje de enviar dinero, o envíe cada vez menos porque ahora tiene otro lar, otra esposa, otros hijos. Ya las cuidadoras se mantienen mucho más
constantes y comprometidas en enviar o dinero para su familia, en se reunificar, y estadísticamente son menos propensas a criar nuevos lares desentendiéndose del lar anterior. Si establecen un nuevo lar, no dejan tan fácilmente de garantir la remesa de cuidado para el lar de origen. Eso está estadísticamente también estudiado, y es un aspecto que tiene tantas nuances que me llevó a me preguntar, ¿y cómo será aquí en la Tríplice Fronteira essa mobilidade? Podemos comparar com as migrações? Eu queria aproveitar que a senhora tocou nesse ponto, né, daqui da Tríplice Fronteira, porque eu queria entender como funciona, né, esse sistema de cuidados transfronteiriços aqui na nossa região e essa infraestrutura de cuidados que a gente tem que fomentar, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre esse... Bom, em primeiro lugar, toda sociedade tem uma organização social do cuidado, seja que expresse isso como seja tacitamente. Porque nós, por exemplo, que estamos nesta conversa, passamos sí ou sí por uma organização do cuidado para estar vivos hoje. Sí ou sí, ainda que não funcione de forma articulada, ainda que não esteja regulamentada, todos fuimos a um médico em algum momento, alguém teve uma babá, alguém teve alguma prestação de cuidado que não foi o cuidado familiar. Ou seja, que a organização social do cuidado, toda a sociedade tem. Dentro dessa organização social de cuidado está o Estado, que o Estado tem um rol duplo, um papel duplo. Por uma parte fornece serviços de cuidado, que chamamos infraestrutura pública de cuidado, e por outra parte regula aos operadores privados de cuidado. Vou colocar um exemplo. Você contrata uma pessoa para cuidar de um idoso acamado. Mas quem é responsável pelas qualificações que tem essa pessoa que está a cargo da vida de uma pessoa com muita incapacidade de se comunicar por algumas dependências que se geram com a idade? É um problema que não é só dos pobres, a infraestrutura pública do cuidado. Nas classes médias, você também tem um problema quando você contrata alguém e não tem uma forma de ver a qualificação da pessoa. Ser mulher não quer dizer saber cuidar. E ser homem não exclui saber cuidar. Por exemplo, os homens cuidam mais aos idosos acamados porque é uma questão de força, que você precisa levantar o corpo, um corpo grande, e as mulheres se orientan más a cuidar de crianças y de acompañar a idosos que no sean, que no tengan necesidad de levantar. Esto estoy hablando en líneas gerais. Claro que hay casos estadísticamente discordantes, mas en líneas gerais es así. Y eso es interesante. Un autor que yo estaba leyendo falaba, así como una infraestructura de comunicación, infraestructura de logística, infraestructura naval, aérea, a infraestructura que você quiser, como não vai existir uma infraestrutura para manter a vida, para sostener a vida? Existe uma infraestrutura de cuidado, só não estamos entendendo que funciona, só que o Estado tem o papel de regular aos prestadores privados de cuidado. O Estado tem que regular a qualidade do cuidado que presta un empresario, una empresaria, porque muchas situaciones colocan a bebés o a personas que no pueden expresar y pueden se dar situaciones de mucho prejuicio. Entonces, o Estado fornece y o Estado regula los prestadores privados. A única parte del subsistema que tiene un duplo rol de prestador, fornecedor y de regulador. Y aquí en la Tríplice Fronteira, claro que existen 3 sociedades que pertenecen obviamente a 3 estados nacionales que tienen sistemas de protección social, que son regulados de forma diferente segundo você seja cidadão de este lugar o de este país o de aquele. Mas eu estou analizando y entendiendo cómo es ese sistema, esa organización social de cuidado, esa infraestructura pública de cuidado en un enfoque transfronterizo. ¿Por qué? Porque
como se estuda na Tríplice Fronteira? É um cluster de turismo, de tecnologia com Itaipu, mas também há pessoas que se movem ao redor da fronteira oferecendo e comprando serviços de cuidado. Mulheres paraguaias que vêm a cuidar, e eu não separo o trabalho doméstico de trabalho de cuidados. Para mim, trabalho doméstico é trabalho de cuidados. Você limpa uma casa para manter a saúde dos que moram nela. Aí tiene uma necessidade de saúde das pessoas, né? Não há sentido em separar trabalho doméstico de cuidado, é tudo cuidado. Se você dá um remédio, como se você cozinha e limpa a casa, você está cuidando. Então, estas mulheres, por exemplo, do departamento de Alto Paraná e de outros lugares ao redor, vêm para Foz para cuidar, mas não são migrantes. Porque un migrante se desplaza en forma permanente a otro lugar. Es más, como ellas hacen un movimiento pendular y circulatorio, ni el Estado paraguayo sabe cuándo salió, ni el Estado brasileño sabe que entró. Es un movimiento invisible a control das fronteiras. Distinto con Argentina, que você dá seu RG y fica registrada su saída y su entrada. Y, por ejemplo, a población de Argentina, há un fluxo desde Puerto Iguazú, porque falamos Argentina siendo Puerto Iguazú como si todo el país fuese eso, se moviliza a Via Foz de Iguazú para comprar servicios de cuidado. Son compradores de servicios de cuidado. ¿En qué sentido? Compran los servicios sanitarios, se atenden los sistemas sanitarios y en otro sistema de prestación de servicio que no es solo apenas o sanitario. Esa población de Puerto Iguazú ve a comprar servicios de cuidado, o sanitario en este caso, y aparte de la población de Paraguay que viene a vender servicios de cuidado, que es trabajo doméstico y de cuidados, en los domicilios. Entonces tenemos trabajos de cuidados que son domiciliares, trabajos de cuidados que son institucionalizados, y yo creé una modelización y estoy consultando obviamente con las autoridades pertinentes para entender ese movimiento populacional, esos fluxos que van y voltan, atraviesan la frontera, mas voltan hacia el lugar de origen, porque incluso las trabajadoras domésticas, para usar E por que só existe esse fluxo entre paraguaias vindo trabalhar no Brasil, mas você não, né, como a professora falou, de argentinas não vindo para o Brasil, ou Brasil para o Paraguai, né, a não ser no comércio, mas na questão de saúde, assim? En realidad sí, no es que no existen, sino que estadísticamente se representan más, por ejemplo, las mujeres que ven desde Paraguay aquí, que as brasileiras, mas aí você coloca E só tipo um ponto, né, Sim. quando eu cheguei aqui era praticamente... Tinha até no jornal, né, pessoas procurando mulheres para trabalhar e sempre deixavam claro, paraguaias. Ok, por uma simples razão. Se você tem que contratar a uma cidadã de seu próprio país, essa cidadã está protegida por direitos laborais do seu próprio país. Uma migrante não. E, sobretudo, melhor ainda que uma migrante, ela nem sequer é migrante, porque ela sai da sua casa, seja que esteja en Ciudad del Este como en cualquier lugar, ven a trabajar aquí y volta a su casa. Ni siquiera precisa hacer un visto permanente. Algunas hacen porque se establecen, porque establecen vínculos, porque prefieren vivir acá. Mas no necesariamente pueden vivir con bases semanales y hasta mensais sin que su salida seja registrada em nenhuma parte. Então, essa trabalhadora vai sair mais barata e você vai poder cobrar coisas que numa trabalhadora nacional não usaria porque existe a justiça do trabalho. E pela diferença do poder aquisitivo das moedas. Assim como há paraguaias vindo a trabalhar aqui porque a moeda tem um poder aquisitivo diferente do guarani, há brasileiras no norte do Brasil que cruzam para a Guiana Francesa, porque na Guiana Francesa se pagan euros. Então, e há brasileiras que vão para Portugal para ganhar em euros. Então, muitas vezes o poder aquisitivo da moeda, ainda que o trabalho de cuidados é o trabalho menos regularizado, com as mais baixas escalas salariais, feminizado praticamente 90 y pico %, y no reconocido como un trabajo importante que gera todo demais. A base da estructura da atividade econômica
se você não tem cuidados, você não tem trabalhadores, não tem empresários, não tem estudantes, não tem nada sem cuidados. Então é a base, a parte do iceberg, que está embaixo da superfície, que não se vê, mas é o que sustém esse topo. E isso que você colocou é um aspecto central, porque o poder adquisitivo, o diferencial de poder adquisitivo, também explicaria que desde Puerto Iguazú houvesse um fluxo parecido com este fluxo de paraguaias vindo para cá. Mas eu encontrei, até agora, no que eu estou averiguando, porque qual é o problema? Como o cuidado não é reconhecido como atividade, como você registra essas pessoas que vêm? Eu falo com as autoridades consulares, que têm uma ideia aproximada, mas eu preciso construir uma medição de um problema que não existe, que não é visibilizado, ou seja, existe como problema, mas não é visibilizado como um trabalho, como serviços, como uma atividade importante. E o que eu mais encontrei, estatisticamente falando, mais casos, mais frequência de casos, é que essa população de Puerto Iguazú, geralmente mulheres, cruzam a fronteira para trazer filhos ao médico, para comprar serviços. Elas estão nos inspectores privados, sobretudo. E há uma questão muito importante que achei interessante, fazendo-me a mesma pergunta que você se fez agora. Há famílias na Tríplice Fronteira que se chamam famílias transfronterizas e transnacionalizadas. ¿Por quê? Em um mesmo grupo familiar, precisamente como estratégia para acessar aos diferentes sistemas de proteção social que estão muito mediados pelo país onde você nasceu, pela sua cidadania. Em uma mesma família, um integrante pode ter cidadania paraguaia, porque você sabe que há um movimento em massa de brasileiros no Oriente Paraguaio, chamados brasiguayos, que estão em atividades agrícolas e que eles também acessam e precisam de serviços de cuidados no Paraguai. Um serviço de cuidado muito mais barato que se contrata aqui. E às vezes traz estas cuidadoras porque se produz, a família fica aqui, as lojas ficam em Assunção, ou a atividade agrícola fica nos departamentos do Paraguai, mas a família fica aqui. E esses mesmos brasileiros têm dupla nacionalidade. Depois de um tempo, têm nacionalidade paraguaia. E em uma mesma família, uma mesma pessoa pode ter 2 e até 3 nacionalidades. Então, como este sistema de proteção social, quando são parte da infraestrutura pública, que é maiormente gratuita, estas famílias têm um repertório de nacionalidades, a ver em que contexto essa nacionalidade é mais interessante ou facilita o acesso a alguma prestação de cuidado, seja sanitária ou não sanitária. E esse fenômeno de famílias transfronteiriças, transnacionais, é um fenômeno muito da Tríplice Fronteira, que se deve repetir, não sei, porque não cheguei a comparar com outras Tríplice Fronteiras. Convenhamos também que o Brasil tem 15.000 quilômetros de fronteira. Se há um país que precisa fazer estudo fronteiriço sobre qualquer aspecto, é o Brasil. Tem fronteira com quase todos os países do redor, a exceção de 2, e até ainda tem fronteira com um estado juridicamente europeu, como é a Guiana Francesa. Isto deve se repetir em outra parte, mas é muito típico de Foz do Iguazú, pessoas que nasceram em um lugar ou em outro, famílias de brasiguayos que nasceram lá e têm a cidadania paraguaia e não falam uma palavra de espanhol. É inteiramente um brasileiro com cidadania paraguaia. E isso também se dá inversa. E se constitui esse fenômeno de famílias onde você encontra várias nacionalidades em um mesmo grupo nuclear de família. Justamente porque, dessa forma, estrategicamente você não precisa passar por cima das limitações para acessar aos serviços de proteção social. Por exemplo, políticas de atenção à velhice estão muito determinadas pela proteção social que cada país está disposto a dar para a sua população maior, de adultos maiores. Então, as pessoas têm essa estratégia para se virar em contextos de múltiplas restrições nacionais, de políticas nacionais que estão vinculadas à aportação de cidadania. Se você é cidadão de um estado
e vai para o serviço de outro estado, você pode ter problemas. Isso, professora, essa sua fala, né, já vem de encontro à minha próxima pergunta, que é como estruturar políticas públicas nessas 3 cidades fronteiriças, né, para que possa atender com qualidade essas pessoas que necessitam de cuidados e os prestadores de serviço de cuidado, né, eu vou usar como exemplo aqui a nossa região, que é uma tríplice fronteira bem populosa. Como que as cidades, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Porto Iguaçu, elas devem estruturar suas políticas públicas para atender com qualidade essas pessoas? Exatamente a razão pela qual eu iniciei a pesquisa Mobilidade Transfronteiriça por serviços e ofertas, por demanda e oferta de cuidados. Eu estou visibilizando a existência tácita de um sistema e como funciona nos 3 territórios, estudando toda a infraestrutura pública de cada um e como se articula ou não em um território comum, porque somos fronteras, mas o território é comum, e incluso ambientalmente, estamos todos na Mata Atlântica, estamos todos no mesmo clima, atravesados pelas mesmas determinações ambientais, mas divididos por 3 fronteras e fronteras que se fazem ver, sobretudo no caso argentino com Brasil. Eu visibilizo o sistema, coloco as partes. Primeiro precisamos ver algo para reconhecer que isso existe. Primeiro, e tenho que passar pelo obstáculo de que o cuidado é algo exótico. Quando eu estou fazendo a pesquisa, pensam que é algo de estética, você está falando de produtos estéticos, ou apenas vinculado à enfermagem, ou questões sanitárias. Então, eu estou colocando como uma pedagogia para entender esse sistema que está funcionando e ver os déficits que se geram nesse sistema trinacional e como operam estas direcionalidades, estas mobilidades e, sobretudo, algo muito importante. As pessoas acham que o problema do cuidado é um problema de pobres. Não. A demanda de cuidado é universal. Todas as classes sociais, todos os setores sociais têm um problema de cuidado. Tanto seja por poder pagar ou não, tanto seja por acessar ou não aos cuidados públicos, tanto seja pela qualidade, a profissionalização que precisa ter esse cuidado. Por exemplo, na Argentina já se estão organizando cooperativas de cuidado, há uma rede de cooperativas de cuidado. Como a demanda só vai crescer, eu quero mostrar que isto também pode ter consequências para planejar cursos de cuidadores certificados. Um sindicato em Foz do Iguaçu, há 2 ou 3 anos, já está fazendo uma certificação. Mas eu estou aplicando uns modelos a 3 escalas para medir o déficit de cuidado. A escala de Madrid e outras escalas. Eu estou aplicando a escala de Madrid que se atualizou a sociedades latino-americanas. Eu estou medindo como as projeções demográficas vão a dar margem de atividades remuneradas de cuidado que precisamos profissionalizar. E para profissionalizar o cuidado precisamos ver como um trabalho, como uma contribuição para a sociedade. Não é que está mal que as mulheres cuidemos. Não, que o cuidado é uma coisa tão grande que não alcança só com que as mulheres cuidemos. Professora, mas assim, eu estou pensando aqui, isso não vai causar um impacto econômico? Porque desde o começo da nossa conversa, está claro que as mulheres são as principais cuidadoras, né? As principais prestadoras de serviços de cuidado. Exatamente. Só que é um problema que perpassa todas as famílias, sim, desde o mais pobre ao mais rico. Quando a gente profissionaliza isso, a gente está gerando mão de obra. Sim. Só que quem pode pagar por essa mão de obra não é aquela pessoa mais pobre. Aquela pessoa mais pobre, além de prestar os serviços de cuidado sem remuneração para a família, ainda corremos o risco de ter essa pessoa tendo mais uma jornada, vamos lá, dupla ou tripla, prestando esse serviço de cuidado para uma pessoa de maior poder aquisitivo ou em busca de remuneração, deixando de cuidar dos seus próprios... Mas isso já existe. Exato. Isso já existe, essa é a realidade. Já existe, exato, já existe. Mas quando a gente passa a profissionalizar
o cuidado, tratar o cuidado como uma profissão, que também já existe, não fica desbalanceado essas coisas? Porque é o que a gente vê, Pelo contrário, a realidade da tríplice jornada das mulheres já existe. Uhum. O problema de invisibilizar a contribuição de uma parte da jornada tem a ver com que, se o cuidado fica vinculado aos ovários, deixa de ser considerado uma política pública, você não vai conseguir que se destine orçamento para fortalecer a infraestrutura pública de cuidado que fornece apoio de cuidados a famílias. O Estado se alia com a família para apoiar o cuidado. Então, como já existe ter que cuidar a outros nos sectores mais pobres e se virar para cuidar aos seus, sem que os homens participem da mesma medida nesse cuidado, o fato de profissionalizar, de criar cooperativas de cuidados, de reconhecer o cuidado na sua importância social, não só que vai demandar mais trabalhadores de cuidado com melhor qualificação profissional, porque o que vai fazer Foz do Iguaçu com o envelhecimento populacional? Os bairros de idosos que se estão criando estão mostrando que esta é uma realidade, que chegou o envelhecimento, que há que atender de alguma forma. Quem vai cuidar a população crescentemente envelhecida? E se você coloca o cuidado como política pública, não é que por uma parte se vai gerar uma demanda mais profissionalizada que pode encarecer. O cuidado agora está barato porque se utiliza mão de obra não nacional, sobretudo aqui. Uma estrutura baratar custo incluso nas compras de qualquer coisa. Se compra o serviço de cuidado como se compra um iPhone mais barato do outro lado, porque está mais barato, uma forma de abaratar. Mas, por outra parte, essa questão da profissionalização do cuidado, que não vai gerar uma coisa distinta do que já está gerando, a ideia de colocar como uma atividade reconhecida socialmente vai contribuir a desfeminizá-la, porque a sociedade, nas tarefas que considera pouco importantes, não se importa que estejam feminizadas, porque considera que são pouco importantes, como cuidar. Por isso estão feminizadas. As frontline occupations, as ocupações que mais exigem um contato direto com as pessoas, como a própria educação, está feminizada. E a escala salarial, de educação básica, de educação média, não é das mais grandes. Porém, carreiras como informática, como as engenharias, como que dão mais prestígio, mais reconhecimento, estão masculinizadas. Então, colocar o cuidado como política pública, como uma profissão, vai ser mais atrativo para atrair cuidadores. Porque já não vão estar fazendo coisas de mulheres. Um homem hoje que cuida paritariamente a seus filhos pode ser chamado pelo seu entorno como alguém que está fazendo algo feminino e, portanto, que se está desvalorizando por fazer algo feminino. Então, colocar o cuidado como uma profissão necessária na nossa... A mudança demográfica já está atingindo Foz do Iguaçu. O Brasil inteiro está em uma aceleração da transição demográfica. Foz do Iguaçu está em uma aceleração demográfica. Por isso vão aparecer bairros de idosos, condomínios de idosos, porque o envelhecimento chega a passo acelerado. O que se profissionaliza e se hierarquiza socialmente termina sendo atrativo também para os homens. O que gera direitos laborais, como cuidadores profissionalizados, deixa de ser tão feminizado. Porque as mulheres estão em essas atividades pouco reconhecidas, ou nas bases das organizações. O topo das organizações, incluso laborais, se masculinizam. Onde está um maior dinheiro, onde está um maior poder, onde está o reconhecimento social. Se você estabelece o cuidado como importante, vai gerar um incentivo para atraer os cuidadores, porque a capacidade de cuidar não está vinculada aos órgãos sexuais. Está vinculado ao compromisso, à empatia. Você nem precisa amar a quem cuida para cuidar bem. Mas, às vezes, o amor, o afecto entre cuidador e cuidado, poderia ser incluso uma desculpa para não cuidar bem. Às vezes, cuidar a outro por um amor fraterno, às vezes é melhor que cuidar nos entornos de parentesco, porque você não precisa amar a quem cuida para cuidar bem. Se ama, tanto melhor.
Mas você precisa sentir empatia como ser humano. E você, no Brasil, vê que o bônus demográfico, ou seja, o momento que a população jovem tem a melhor condição respeito da dependência dos idosos e das crianças, isso se chama bônus. É uma vantagem que, se você tem emprego, realmente faz o seu país despegar. O Brasil está agotando seu bônus demográfico sin ter conseguido inserir todos esses jovens em estruturas de empregos, ou seja, esse trabalho que gera direitos laborais e previdenciários. Talvez a profissionalização do cuidado seja uma forma também de oferecer um serviço que já tem uma demanda. Isto não se trata de algo do futuro. Talvez seja uma saída laboral profissionalizada, qualificada, na forma associativa, cooperativas de cuidado, autogestionárias, e há uma longa tradição de cooperativismo no sul do Brasil, sobretudo nos 3 estados do sul do Brasil, que possa se anticipar a problemas que vão chegar, que já estão entre nós e que se vão aprofundar, que é esse cambio na estrutura de idades que vai prevalecer. Já está em Foz, já está em Paraguai, até em Paraguai, que tinha taxas altas de fecundidade, já está debaixo da taxa global de fecundidade. Brasil está bem abaixo da taxa global de fecundidade, e a Argentina começou essa transição demográfica muito antes. Ou seja, isto não cria desbalance na situação existente, porque se por uma parte o cuidado entendido como trabalho decente, a própria OIT está trabalhando muito forte, estimulando esta questão, se por uma parte o cuidado profissionalizado pode ser mais custoso, porque trabalho digno, trabalho decente, a formalização, a importância, a hierarquização social da atividade vai atrair cuidadores, homens cuidadores. Porque fazer algo que a sociedade considera de pouco valor por ser feminino não atrai ninguém para cuidar. Fazer algo que a sociedade entende como valioso, como importante, como uma estratégia de emprego, que só vai crescer, pode ser interessante, sobretudo considerando que temos tantas universidades, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio. Já as universidades importantes da Argentina estão um pouco afastadas de Puerto Iguaçu. Temos Posadas, mas temos universidades argentinas. Temos cursos de enfermagem na Unioeste, temos saúde coletiva acá, temos medicina, ou seja, temos as capacidades para empoderar essa infraestrutura pública de cuidado e para pensar os déficits. Temos suficiente infraestrutura de cuidados para apoio ao cuidado das crianças, temos suficiente para os discapacitados, que são dependentes. Discapacidade e dependência não tem que ser confundido. Muitas pessoas que têm discapacidade são totalmente autônomas, e muitos homens saudáveis demandam cuidados das mulheres do seu núcleo familiar, podendo se autocuidar e não dividindo com elas paritariamente os cuidados. A vezes, homens adultos saudáveis demandam tanto cuidado como uma criança de 5 anos. Não só não cuidam, sino que viram uma criança de 5 anos em demandas de cuidado. Então, é uma discussão que tem que sair de pautas de costume, porque em realidade, redistribuir o cuidado é uma garantia da qualidade das condições de vida da população. Então não pode ficar só em ter útero ou não ter útero. É um assunto de extrema importância, e está a transição demográfica para demonstrar o que acontece. O que aconteceu nas sociedades do norte. Por exemplo, o país mais envelhecido do mundo é o Japão. É o país que tem a maior proporção de população envelhecida respeito das outras faixas etárias. Eles tiveram que desenvolver cuidado, e muitos brasileiros trabalham no Japão fornecendo famosos DK6, oferecendo serviços de cuidado. Uma grande teórica brasileiro-japonesa, Helena Hirata, que trabalha isto desde inicios do século e comparou França, Japão, Brasil. Há estudos. Em Brasil é muito inicial este enfoque de cuidados, porque é um país de grande população. Geralmente os primeiros que se preocupam pela questão do cuidado são países de pouca população ou países que estão se atentando com a transição demográfica. E o Brasil está indo a passos acelerados a uma drástica modificação da sua estrutura etária, onde a população jovem
vai ser cada vez menor e a população velha vai ser cada vez maior. E essa crise, né? A gente pode dizer que já estamos numa crise global. Sim. E a gente vai ver o ápice dessa crise ainda em vida ou ainda vai demorar para isso? Ou vai conseguir se contornar isso? Se você fala de mim, que já passei o meio século, talvez você veja mais desta crise do que eu. Depende da idade em que estamos analisando. Isso é muito interessante. No século XXI, todos os continentes vão a chegar, menos África, vão a chegar ao ápice da população para começar a descer. E o envelhecimento afeta a grande parte do globo. Só as sociedades africanas são as únicas que ao longo do século XXI vão a continuar crescendo, mas eles já começam a ter queda das taxas de fecundidade. Quando você tem uma queda sostenida das taxas de fecundidade, a transição vai acontecer. Eles, segundo as projeções demográficas, vão a ter a sua transição no século XXII. Agora, os países africanos estão crescendo mais que incluso os países asiáticos. En este ano, Índia já ultrapassou, por exemplo, dentro da Ásia, a China em população. E Nigéria, Congo e outros países africanos vão estar no top 10 dos mais populosos ao finalizar o século. África vai crescer populacionalmente, eles estão com taxas altas, mas começou a virada. A virada vai ser mais lenta. O Caribe latino-americano ainda tem taxas de fecundidade bastante altas para a comparação dos nossos países, mas já começaram a virada. Então, vamos a ter este é o século da África, em termos populacionais e demográficos. Temos a Europa, que já terminou a transição demográfica antes de começar este siglo, incluso, além das diferenças entre países. E temos Latinoamérica, que está en este momento haciendo su ciclo y se considera que 2060, 2067 todos los países de la región atingirán su pico y comenzarán a bajar. Entonces, esta crisis global de cuidado, que por ahora se está maquillando con las migraciones, sur-norte global, siguiendo bellas rutas coloniales, que apareció con fuerza en la pandemia. En la pandemia se vio a desigual distribuição dos cuidados, quando os casais, fazendo a mesma atividade e fazendo home office, era responsável por seguir cuidando na casa e conciliando o trabalho virtual com a criança, e o outro podia conciliar com tempo de ócio, com jogos por internet e coisas assim. O Covid foi como combustível, foi como gasolina para impulsar esta discussão. Uma avalanche de estudos técnicos começaram a surgir por todas partes pela questão do cuidado, deu mais visibilidade à escala latino-americana da questão do cuidado. Então, o que podemos prever é que, de acordo com as projeções demográficas, o problema só vai piorar. Alguns países já estão tentando dar conta, na própria região latino-americana, Argentina incluso. Brasil ainda é muito incipiente, há alguns estudos a nível acadêmico. Eu estou tentando fazer minha humilde contribuição, aplicando todo isto a um problema concreto, demonstrando este sistema, demonstrando esta circulação, propondo que esto puede ser una fuente de profesionalización y de ingresos para atender a una población envejecida. Tiene muchas consecuencias económicas, como usted bien apuntó, visibilizar estas cuestiones, se anticipar estas cuestiones, fortalecer esa infraestructura pública de cuidado y ver cómo funciona a través de estos fluxos de circulación, no son migración, son movilidad humana, porque no mudan de país, de residencia de país, ni de papéis, muchas veces. E eu acho que talvez esta geração, os seniors, vão viver em um mundo insólito. Nunca a humanidade viveu nível de envelhecimento como que vamos experimentar ao longo do século XXI. Eu, como já sou velha, seguramente, talvez 20, 30 anos, ou talvez 5 minutos, depende do que Deus estabeleceu para minha vida, talvez seja apenas da geração que começa a colocar esta discussão no espaço público. Mas meus filhos e a terceira geração vai viver um mundo desconhecido, um mundo de velhos.
E o mundo de velhos vai colocar questões como a fragilidade, a vulnerabilidade. Agora se estão, socialmente se alavam e se elogiam ter fios brancos. Há toda uma presença social dos efeitos da velhice, como reivindicando, ¿no? Fios brancos, reivindicar as rugas. ¿Por quê? Porque a população envelhecida está colocando sua agenda. Então, os valores sociais de uma população jovem, como ainda são a população do Caribe, uma população, as populações jovens, os jovens se acham potentes, imortais, a ideia de morte está longe, com muita energia, invulneráveis. É parte da sensação da juventude, essa, ser invulnerável. Mas eles vão viver, eu diria que teus filhos, e obviamente depois, uma sociedade onde os valores vão ser os valores de uma sociedade envelhecida, colocar a vulnerabilidade no centro da discussão, que somos seres frágeis, que somos vulneráveis, que precisamos de cuidado e o mais importante, que como seres vivos, todos somos dependentes de outro. Todo o que está vivo depende. Así titulé un artículo que publiqué. Todo o que vive depende. Y eso va a ser una discusión cultural que o envelhecimiento va a colocar. Que no somos omnipotentes, como os ideais ilustrados fizeram ver. Que o progresso indefinido entra em colisão com a fragilidade humana. Que nossas mentes podem gerar máquinas, robots indo a Marte, mas nossas necessidades fisiológicas deste corpo animal que portamos, que precisam de ser cuidadas, vão seguir existindo. Não conseguimos lançar foguetes ao espaço, mas não conseguimos suprimir nossas funções animais. Vamos ao banheiro, dormimos, nos alimentamos, e isso é parte da nossa vulnerabilidade. E que depender do outro não é debilidade. É a forma que nossa espécie conseguiu ser uma espécie dominante no planeta Terra, estabelecendo redes de cooperação. Individualmente somos muito fracos, mas o que faz a nossa espécie tão significativa é que conseguimos cooperar para nos proteger ante um fato que é constitutivo da nossa espécie. Somos vulneráveis. A professora falou sobre a dependência também, né? Antigamente as pessoas tinham bastante filhos e geralmente um ou outro acabava indo lá cuidar, né, do idoso. Sim. Aí agora as pessoas não têm mais, então vai ter muita gente que vai chegar na fase da terceira idade e não tem filho nenhum. Não vai ter sobrinho, não vai ter ninguém. Então ainda mais vai ter que aumentar essa política de cuidado também, né? Porque ele vai estar sozinho, né, digamos Exato. assim. Eu faço um exercício, eu li como disciplina em graduação e sou professora do programa de pós-graduação em políticas públicas e aí ministro justamente uma disciplina que se chama Sistemas e Políticas de Cuidado na América Latina. Mas na graduação eu acostumo a fazer um exercício com os jovens. Quantas milhas de horas de cuidado receberam dos seus pais e quanto estão dispostos a cuidar a seus pais em retribuição? Estou falando de ter filhos com o ideal de ser cuidados, que é um ideal, é um mito. Ter filhos não garante o cuidado na velhice de ninguém, porque os filhos viajam, porque fazem suas famílias, porque moram em outras cidades, porque têm que cuidar seus próprios filhos, que são demandantes de cuidados. Então, surge claramente que sempre recebemos muito mais cuidados do que estamos dispostos ou que em realidade vamos a devolver quando chega a velhice dos nossos pais. Porque não estamos perto ou porque geralmente entre irmãos, homens e mulheres, em quem cai a responsabilização do cuidado. É sempre para um só, né, também. Quando há um só, bom, mas quando são homens e mulheres entre irmãos, é irmã. Então, essa mudança de cidade, que se vão estudar, que vão fazer outras coisas, a vezes não são tão espontâneas, mas nunca vamos a devolver. Você pensa nas horas de cuidado que recebeu desde nascer. Porque você não está vivo acá porque nasceu. Você está vivo porque foi cuidado. Até que você foi autônomo. Se você mide em unidades de tempo como horas, pensa em quantas milhares de horas você deveria disponibilizar para seus pais na velhice. Você vai precisar de uma infraestrutura pública de cuidado porque você não vai dar a mesma quantidade das horas de cuidado que recebeu. Então, é um déficit geracional.
Eso que você colocó se estudia como un déficit generacional. No solo tenemos un déficit de infraestructura y por otras causas. Generacionalmente siempre vamos a devolver a nuestros pais menos cuidados de lo que recibimos porque tenemos que cuidar a la siguiente generación. Y por eso muchas veces no se tienen hijos. Cuando hay dependientes adultos, a posibilidad de tener filhos se afasta cada vez más, o encontrar emprego, o me formar, o por esto, por lo otro, más o que está no fundo esa desigual distribución do cuidado, que no es só desigual entre hombres y mujeres, también generacionalmente. Ter filhos o no ter filhos no garante por sí ser cuidado o no ser cuidado. Eso depende, você pode ter muitos filhos, mas pode morar uno en Alemania, otro en este país que es un país continental a 3.000 kilómetros, y você vai terminar comprando servicios de cuidado. Y você vai terminar necesitando infraestructura. A idea es que no dependa apenas de la familia un asunto tan importante. Por eso, fortalecer a otras partes del sistema de cuidado, de organización social de cuidado, como o Estado, las organizaciones de la sociedad civil, que tienen que ser reguladas pelo Estado, mas que también fornecen servicios de cuidado en forma autónoma, o sector empresarial que vende servicios de cuidado, porque no puede depender solo de la buena voluntad y los vínculos familiares, porque los vínculos familiares idealmente deberían ser fuertes, felices, recíprocos, solidarios, más todos que conocemos. Para que vou falar do que já sabemos? Professora, eu queria voltar um pouco aqui, eu gosto de falar bastante, né? Eu gosto daquela frase do Chekhov, se você quer, como é que é? Se você quer conquistar o mundo, pinte a sua aldeia, né? Sim. Então, eu queria voltar um pouco aqui para a região da Tríplice Fronteira. Sim. E perguntar para a senhora se já existe um perfil dessas pessoas que fazem esse fluxo de prestação de serviços de cuidado. Sim. Quem sai de que lugar, quem são essas pessoas? Já existe um perfil dessas pessoas? Bem, incluso vou fazer publicidade para um grupo de antropólogos, um grupo enorme de pesquisadores que estão liderados por uma professora brasileira que trabalha na Universidade Argentina, minha contracara, não? Eu sou argentina trabalhando na Universidade Brasileira, ela, como muitas outras brasileiras, são professoras em universidades argentinas. Ela lidera um grupo que se chama Mujeres y Fronteras. Ela estuda muito, ela chama Cuidadómetro Fronterizo, un grupo de 15 pessoas, un grupo de alto nivel, publican las mejores editoriales americanas incluso, y recomiendo mucho a lectura de ese texto. Ellos tienen una página web que se llama mujeresyfronteras.com, para que quien asista a esto pueda olhar o que les hacen. Y este grupo se especializa precisamente en el perfil de estas mujeres que circulan pelo enclave transfronterizo comprando y vendiendo servicios de cuidado, más sobre todo vendiendo servicios de cuidado, o que llamamos a trabajadoras domésticas paraguayas. Elas fazem entrevista porque son antropólogos, eu sou más das ciencias sociales aplicadas, eu gosto da estatística y los enfoques sistémicos. Este grupo es de antropólogos, geógrafos, multidisciplinar, más se centra en metodologías etnográficas, o sea, en la entrevista pessoa a pessoa, ¿no? Y ellas entrevistan a estas personas y claramente son mujeres que no han tenido un acceso igualitario con los hombres de su familia o sistema educativo. Son mujeres obviamente con poca escolarización, con baja inserción en el sistema productivo formal. Por ejemplo, ellas mezclan este trabajo de cuidados aquí con comercio ambulante. Son distintas estrategias de, o que podríamos llamar, ainda erradamente, trabajos no cualificados, más, insisto, trabajo de cuidado para mí es el más cualificado que existe, si se faz bien, obviamente. Son mujeres de baixa renda, son mujeres que tienen relacionamientos con familias brasileiras que son las que moran lá y reclutan porque eu conheço lá, y ellas hay un verdadero tecido de brasileiros que funcionan en un lado y otro de la frontera, que están levando y están trazendo, porque muchas veces algunas familias, a empregada en Foz, paraguaya,
e também moram e têm uma casa no lado paraguaio e também têm as suas empregadas e estão todo o tempo levando e trazendo estas pessoas que prestam este serviço de cuidado. E obviamente é população que não conseguiu acessar a educação superior, que tem aí uma estratégia de emprego que está muito veiculizada pelas ligações familiares e territoriais, não? Pensemos também em como a estrutura, por exemplo, o sistema universitário público paraguaio, qual é sua infraestrutura, quantas vagas pode oferecer, porque incluso os 12.000 brasileiros que estão estudando medicina no Paraguai estão nas universidades privadas, não nas universidades públicas. Então, no sistema público do Paraguai, em quanto ao acesso à educação superior, e por que coloco educação? Porque é o que dá alguma ideia de mobilidade social. Você nasce pobre, passa pela universidade pública, vira profissional e vira classe média em algum momento da sua vida, não? Então, esses mecanismos de mobilidade que são culturalmente muito argentinos, temos universidade pública desde 1947, temos universidade de 400 anos, o 75% da matrícula na Argentina é pública. Exactamente, ao invés do Brasil, 75% da matrícula universitária está nas universidades privadas. E esse modelo também é parecido com o modelo paraguaio, que tem mais expansão das universidades privadas do que as públicas. Então, para estas mulheres pagar uma parcela, nas universidades paraguaias, que parecem estar feitas mais para brasileiros que para paraguaios, como um negócio educativo moldeado para brasileiros que van a estudiar medicina, son inaccesibles para estas mulheres. E además porque há um padrão cultural, incluso vou pedir até desculpas, não? Porque sou uma argentina falando sobre questões históricas paraguaias, mas há uma ideia cultural que sobre as mulheres paraguaias descansa todo, descansa a própria nação. Essa ideia de ser cunha, ¿no? De ser guapa, de que sobre las mujeres paraguayas descansa a familia, que levan, incluso en esta etnografía, falan, levo a familia no meu corpo, de carregar os desafios da família nos seus corpos, os desafios da comunidade no seu corpo. Então, é uma questão culturalmente muito própria, não? Que as mulheres paraguaias se fazem cargo de todo, não? E tudo que tem a ver com cuidado, tudo que tem a ver com a comunidade. Y ese padrón de género que también está en Brasil, en Argentina, no caso paraguayo tiene algunas nuances históricas de carregar las cosas, ¿no? De se hacer cargo incluso sozinhas y por cima de sus propias fuerzas. Entonces son mujeres muy forzadas que se hacen cargo de familias extendidas muchas veces, y que por morar perto, y nem tan perto, porque há mulheres que vêm desde cidades que estão bem afastadas, não? Daqui da Tríplice Fronteira, encontram territorialmente a possibilidade de fazer um trabalho que fariam em Paraguai, mas pensem nisto, em Paraguai, até 2018, 2019, se não me engano, uma trabalhadora doméstica ganhava só 75% de um salário mínimo. Alguien que contrataba a ellas podía pagar menos que un salario mínimo. Claramente una estrategia económica entre hacer ese trabajo tan precarizado y con ese pago. Agora no, eso fue cambiado pela luta das empregadas domésticas do Paraguai, que conseguiram que o salário das empregadas domésticas seja homologado ao salário mínimo de qualquer outra atividade. Uma grande luta política extraordinária. Mas esse salário mínimo lá, e ainda este salário informalizado, não declarado aqui, o poder aquisitivo que tem esse dinheiro aqui, colocado na sociedade paraguaia, porque lembremos, elas vão e voltam, elas não residem aqui. Então, esse dinheiro real repercute na sua economia familiar como multiplicado, não? E essa mobilidade fronteiriça, ela é feita de forma orgânica, individual de cada pessoa, ou você já conseguiu ver tem grupos e redes, até redes criminosas que fazem esse tipo de... Eu não diria criminosas, o que eu vi, o que estudei desta etnografia que fizeram este grupo importantíssimo, são redes de contactos. A imensa presença dos brasiguayos, dos brasileiros em Paraguai, criaram e reforçaram um pouco essas redes. Todos conhecem algum familiar
brasileiro que mora no Paraguay. Y ese conoce a familias, se relaciona naturalmente con las familias paraguayas y ya son redes. Claro que también puede haber espontáneo, mas generalmente esto es mucho más seguro en redes, porque ¿cuál es el problema que detectó también ese estudio? Estas mujeres fican expostas a una inmensa cantidad de violencia de género. Porque cruzar a fronteira, você quando sai do seu país, deixa de ser quem você era no seu país. Você vira um estrangeiro. Eu viro uma argentina. Eu colocada na Argentina, me chamo Silvia Lilian Ferro, professora, cientista social. Mas colocada cá, sou uma estrangeira, que é professora, que é cientista social. Então, está essa violência própria das fronteiras, do sentido de hierarquia moral de uma nacionalidade sobre outra, de um país de 220 milhões de habitantes, segundo as estimações, o censo 2022 ainda não fechou, contra um país de 6, 7 milhões, y ese otro país de 47 millones que es más distante, más díscolo que Argentina, mas no hay una relación, onde a variable nacional sea tan marcada como la relación entre brasileiros y paraguayos, donde aparentemente ser paraguayas estaría en un degrado diferente de ser brasileiro. Esas cosas se construyen, esas diferencias nacionales, construirán las guerras, la demarcación de la frontera, y estas mujeres por un lado tienen mayores posibilidades de ingreso trabajando aquí do que trabajarían lá por un salario en guaraníes y aquí un salario en reais, ainda con toda informalidad. Mas por otro lado también fican expuestas a situaciones de violencia y de violación de derechos humanos, porque justamente por ser extranjera, as familias a veces se permiten una superexplotación de ese trabajo que no podrían se permitir con una connacional. Então, tem duas caras, sabe? Tem duas fases. Por um lado, elas muitas vezes melhoram sua situação econômica, porque não só fazem esse trabalho, também misturam com venda ambulante. Muitos estudantes da UNILA, é interessante como os TCCs da UNILA estão se focando nessas mobilidades e estão produzindo uma informação riquíssima para organismos públicos de Paraguay, de Brasil y ainda de Argentina en menor medida sobre esa movilidad allí. Y estas mujeres tienen esa dupla situación. Muchas veces mejoran esas condiciones con mucha superexplotación, con mucha sobrecarga de ese trabajo remunerado, más a responsabilidad de cuidar, porque ellas voltan. No importa si están un mes acá, su vida de relaciones, su vida social sigue estando en la sociedad de origen. Entonces, por eso no pueden ser consideradas migrantes. Es movilidad humana pura, ¿no? Que no llega a ser migrante. Algunas terminan se estableciendo porque forjan vínculos por alguna razón, mas la mayoría volta. Y están cuidando aquí y están cuidándola simultáneamente. Entonces, una más sobrecarga de cuidados, como titula dos libros de este grupo de antropólogos y geógrafos que lidera esta profesora brasilera que mencioné, Menara Guisardi. Por ejemplo, la movilidad que viene de Argentina, como perfiles de personas que van a comprar servicios de cuidado, especialmente sanitarios, ellos utilizan mucho, ellos y ellas, más por razones de cuidado, utilizan muchos hospitales privados, por ejemplo, Costa Cavalcante. Yo falei con algunos efectores de saúde y me falaban, nuestros principales clientes no brasileiros son los argentinos. Y eso, claro, ya ven con una posibilidad monetaria, les ven a comprar y no tanto a ofrecer servicios de cuidado. Claro que hay brasileiros también morando, familias brasileiras morando en Puerto Iguazú, porque también tienen explotaciones agropecuarias y también utilizan los servicios públicos de saúde del lado argentino. Si vamos a pensar no sanitario, tengo que lembrar que, por ejemplo, Argentina tiene premios Nobel en medicina, entonces una medicina argentina muy destacada, especialmente en grandes metrópolis como Buenos Aires. O que acontece en Puerto Iguazú, que a escala de Puerto Iguazú es una ciudad pequeña, más pequeña da Tríplice Fronteira, más grande es Ciudad del Este y después, segunda, sería Foz de Iguazú. Y la infraestructura de Puerto Iguazú se corresponde con una ciudad de 65.000 habitantes. Y de acuerdo con la Organización de las Políticas Sanitarias, no es una gran infraestructura de saúde o que você puede tener ahí. Por eso muchas de estas familias vienen a comprar servicios de cuidado, no solo
para as pessoas, também para os pets, as veterinárias estão cheias de que cuidado, porque o que tem de interessante é o cuidado, que não somos só humanos que dependemos de cuidado, todo que convive, as espécies que conviven conosco, estão tendo extensão de expectativa de vida, cachorros, gatos, porque estão sendo cuidados pelos humanos com muita mais sistematicidade. Até os cachorros têm mais expectativa de vida por conta dos cuidados. E isso também são serviços de cuidado para outras espécies que convivem conosco, que se comercializam aqui, que vêm a comprar aqui. Então, aí o perfil já é um perfil de algum ingresso já mais classe meia baixa, mas com pessoas que não necessariamente tiveram dificuldade de acesso a estudos ou dificuldade de acesso ao trabalho remunerado, mas a infraestrutura pública de cuidado em Porto Iguaçu não alcança para atender essas expectativas e estas pessoas vêm aqui a comprar esse serviço. Professora, mas aí eu fico me questionando, não seria o caso dessa mobilidade de argentinos ao Brasil, não seria por conta do nosso sistema de saúde, o SUS? O SUS é universal e na Argentina eu sei que é um pouco diferente, não é como o nosso SUS, né? Não, é melhor. É melhor porque, a ver, vamos a diferenciar. Eu sou argentina e eu sou moradora há 8 anos. Eu tenho incluso residência permanente e trabalho, sou servidora pública. Eu enfrentei enormes dificuldades até pelas vacinas que se ofereciam no Sistema Único de Saúde. Eu cheguei a escutar, isto não é para estrangeiros, na minha cara. Então, isso é um mito, que o Sistema de Saúde, Único de Saúde está tão aberto assim, é um mito. Eu vejo mais pessoas comprando no sistema privado, como o Hospital Costa Cavalcanti, que conseguindo ingressar, eu que sou residente no Brasil desde fevereiro de 2015, se eu quiser usar, eu tenho que pedir até o Papa Francisco para que interceda. Eu encontrei não por todas partes, não é tão aberto. Já o Sistema Público de Saúde da Argentina é público, estamos, incluso pessoas de classes médias, estamos muito acostumados a ir ao Sistema Público de Saúde, ainda que você tenha que marcar e agendar. E eu conheci pessoas que, incluso muito aberto, obviamente em cada país há mitos xenofóbicos, como que vêm os estrangeiros e nos usam no sistema de saúde. As mesmas coisas eu escuto na Argentina respeito a 65.000 brasileiros que están morando en Argentina. En tanto, 35.000 argentinos moramos en Brasil, 65.000 brasileiros moran en Argentina, estudian medicina en universidades públicas. No é que pagam como as universidades de Cidade del Este. Então, o sistema de saúde público da Argentina é público antes de que exista o SUS. E está mais capilarizado antes da descoberta do SUS aqui. Por isso, ressaltei essa ideia de que a relação com o público que existe na Argentina é particular de Argentina. Ainda que há que reconhecer que a estrutura pública de saúde de Puerto Iguaçu está pensada para uma localidade muito pequena. Portanto, existem hospitais de alta complexidade muito vinculados à demanda territorial, em lugares de maior população. Mas, em hospitais, por exemplo, de Buenos Aires, muita da migração de famílias inteiras tem a ver pela facilitação do acesso à medicina pública de altíssima qualidade. En estas entrevistas que fizeram estes grupos, há pessoas que decidiram se radicar na Argentina porque por conta de algumas enfermedades tinham acesso a hospitais, insisto, prêmios Nobel. Temos em medicina saindo dos hospitais públicos, então uma medicina de alta qualidade. Aqui, neste território, o sistema de saúde privado é muito atrativo para estas famílias. Eu, na verdade, e eu sei que não é politicamente correto dizer isso, mas eu experimentei na pele a dificuldade de acesso ao SUS. Assim que ninguém me contou, eu escutei na minha cara estas coisas. Isso de que pode acontecer nas duplas nacionalidades. Muito disso que se fala tem a ver com isso que eu falava antes. Há famílias que têm
as duas nacionalidades. Hay brasileiros que pegan a nacionalidade paraguaya, paraguayos que pegan a nacionalidade brasileira como estrategia. Son esas familias transfronterizas que também há literatura sobre elas. Mas, às vezes, essa mesma pessoa tem as duas nacionalidades. Mas como há uma ola de... Quando um país trata mal a seus cidadãos, sempre está o estrangeiro para jogar as culpas aí. Então, um país que maltrata seus próprios cidadãos sempre tem o recurso do estrangeiro para jogar a culpa em outro lugar, para a bola colocar fora do campo de jogo. Então, estará sempre o estrangeiro para dizer: nosso sistema de saúde é fraco por culpa dos estrangeiros. Mas os brasileiros são estrangeiros em outros países e usam também os sistemas públicos de saúde em outros países. Então, falta essa mirada contextual, porque assim como talvez seja mais facilitado, não sei, porque em alguns casos a mesma pessoa é tanto brasileira como paraguaia, então está facilitado seu acesso. Vocês que transitam entre os estudantes estrangeiros na UNILA sabem muito bem que o sistema SUS não é tão amigável assim. Incluso há oficinas para ver como os haitianos e outros. Essa é uma ideia mais mítica do que real. Claro que há, incluso eu, quando andava, por exemplo, a vacina da gripe e tudo isso, eu tive que desfilar por vários postos de saúde, por essa questão de esse olhar assim rípido. E acaba até sendo uma desculpa do próprio Estado, né? Quando tem uma matéria reclamando do hospital municipal ou da saúde de Foz, eles sempre colocam a culpa na demanda estrangeira que está vindo aqui, né? Dos paraguaios, da comunidade árabe, enfim. Eles sempre que os árabes são brasileiros. Falam árabe, pero todos, a maior parte deles são aqueles que são juridicamente brasileiros e são tratados e são tratados como estrangeiros. Sim. São juridicamente brasileiros, mas como as mulheres têm véu e como eles parecem árabes, brasileiros jurídicos são tratados como estrangeiros por conta da sua etnicidade. E eu encontrei uma xenofobia intensa na Tríplice Fronteira. Intensíssima. É engraçado a senhora falar isso, porque eu também viajei muito para o Paraguai, né? Já fui para a Argentina, mas os lugares onde está mais presente, eu não digo mais presente, evidente. Exato, mais evidente, são nos serviços de saúde. Sim. Porque eu já presenciei, né? Já vi casos em que os paraguaios usam essa mesma frase: não, essa vacina não é para estrangeiro. Exato. E na Argentina também. Eu não sei se é pelas dificuldades de quem trabalha com saúde, de ter que ver que tem que atender várias pessoas ali e chega uma pessoa diferente. Eu não sei, mas é muito evidente a xenofobia quando você precisa utilizar um serviço de saúde público. E aqui eu estou falando pela minha experiência, né? Posso ter tido uma experiência fora da curva, mas pela minha experiência, quando você acessa o serviço de saúde público, é onde fica mais evidente a xenofobia do serviço público. Você falou algo importantíssimo, porque eu tenho familiares em Buenos Aires, nos grandes centros urbanos da Argentina, e não tanto dentro do próprio serviço, sino os meios de comunicação sempre estão fogoneando: como pode ser? Pagamos impostos e está cheio de bolivianos, de paraguaios, e nós, os argentinos, temos dificuldade em conseguir marcar um agendamento. A mesma coisa que se escuta aqui, em referência aos paraguaios, em referência aos argentinos, pode se escutar lá, em referência a outros grupos que se minorizam, porque também há uma ideia de hierarquias nacionais, não? E essa questão tem muito a ver com o que você falou. O sistema público está sendo sucateado nos seus investimentos progressivamente. As sucessivas crises econômicas se solucionam muitas vezes desnudando o sistema público. Em espanhol falamos de desvestir um santo para vestir a outro. E exatamente esse é o ponto. Sistemas de provisión de servicios públicos, sean de cuidados como no sean de cuidados, sean sanitarios como no sanitarios, ao estar sobrecarregados, é muito mais fácil encontrar a desculpa na alteridade, nesse outro exótico, e sobretudo entre brasileiros e argentinos, que está a questão do futebol,
que alguns levam isso muito a sério, e eu já tive episódios de ameaças muito fortes nos mundiais. E está essa excusa. Mas também eu tenho que dizer outra coisa. Você está em um enclave territorial onde você tem 3 países, 3 cidades, mas necessariamente você tem que funcionar em escala metropolitana transnacional. E falta essa cultura. Por exemplo, você em Porto Alegre tem que funcionar com todas as cidades e dormitórios ao redor de Porto Alegre, mesmo Rio de Janeiro, e há planos metropolitanos na maior parte das grandes cidades, onde logicamente quem está lá vai se desplazar aqui, vai se deslocar lá para procurar o que precisa. Mas o problema é que nesta escala metropolitana temos que acordar entre 3 estados nacionais que muitas vezes parecem, desde os discursos da integração, muito distantes das verdadeiras práticas que depois tem na população. Então, você pode ver os 3 presidentes de mãos dadas falando da integração, mas integração é um conceito exótico, e a UNILA sabe disso. É um conceito que não consegue chegar a fazer entender à população para que serve efetivamente a integração. É aí que está. E a saúde precisa da integração também. Está integrada. O interessante seria que as 3 instâncias, né, por exemplo, no Brasil, a municipal, a estadual e a federal, junto com a municipal, a do departamento e a federal da Argentina, e Sim. na mesma linha no Paraguai, essas 3 instâncias dos 3 países deveriam se conversar para criar uma zona comum. E eu não digo uma zona comum econômica, mas uma zona comum de saúde. Você sabe que os 3 países estamos dentro de uma supraestrutura nacional que se chama Mercosul. Sim. Temos acordos desde o ano 1991 em todas as áreas possíveis. Mas esses acordos que firman, assinam Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que fueron los estados fundadores, después se adicionaron otros, están asignados, mas na práctica, os estados, porque Brasil é federado, falam, vou desconhecer um acordo Mercosur que tem nível constitucional, porque quando você assina algo entre países, isso já por si tem envergadura constitucional, mas os estados falam, somos autônomos, e isso nos passou muito aos professores da UNILA, que trazemos diplomas de Argentina, e que existen los acuerdos Mercosur que validarían esos diplomas, mas tivemos que revalidar como si tuviésemos nacido, no sé, en algún país do sul da Asia. Entonces, existen los acuerdos, as autoridades falam, o mais desesperante não é que não existem os acordos existen, há uma cidadania Mercosur que garante a hipermobilidade, mas eu moro aqui há quase 9 anos e, por exemplo, a movilidade transfronteriza entre Brasil e Argentina, o famoso cartão de vizinhança transfronteriza, el BTV, ainda não está implementado. E é um acordo que já existe desde a década dos 90 e que já está implementado em outras fronteiras que tem Brasil com a Argentina, como por exemplo Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul. E aqui você já tem um marco normativo, está assinado todo y seguimos nos encontrando en eventos Argentina, Brasil y está todo assinado. Mas está a letra y están las vantagens políticas que también dependen de que si tem sintonía con el gobierno de Unión o con el gobierno nacional de Argentina, un estado, una provincia decide acatar o no algo que está asignado a nivel federal, a nivel nacional. Y la misma cosa acontece también no Paraguai. Então, você tem os acordos, mas se um governo provincial, um governo estadual ou um governo departamental, no caso do Paraguai, que está organizado por departamentos, politicamente de signo contrário ao governo que impulsa esses acordos, transforma em letra morta. E quem nos viramos com essas diferenças? Os cidadãos que estamos todo o tempo sendo quem coloca o corpo nessas brigas fronteiriças, nacionais, e o mais desesperante é saber que os acordos existem e estão. Precisamente na área sanitária, são os mais recentes que começaram a se transitar.
mas a tantos acordos de letra morta, y ahí no puedo carregar las tintas en un estado solo. Os problemas envolven os tres estados, no, aí não se pode poupar a Argentina de nada, porque o grande problema da movilidade entre a fronteira Argentina-Brasil às vezes estava por conta de que talvez não era interessante para o governo argentino deixar circular brasileiros sin declarar su entrada y argentinos sin declarar a su salida por acuerdos de combate contra el narcotráfico, por la questão da criminalidade. Uma fronteira sem registro é uma fronteira muito mais permeável às atividades ilícitas que também existem na tríplice fronteira. Afortunadamente o cuidado no estaría tan envolvido con redes criminais, en realidad sí son redes comunitarias, redes familiares o problemas muchas veces envolven violencia, mas no una violencia sistematizada de gangue y de grandes grupos criminosos. Mas el problema es que somos tres ciudades que necesariamente deberíamos estar metropolizados en todos aspectos, incluyendo de saúde, más educación y movilidad, incluso tránsito. Tenemos inúmeros problemas, si cobran multa lá, si cobran multa acá, casi una guerra soterrada. ¿Cómo funcionar en forma metropolizada, incluso los servicios de saúde, incluso gerando discusiones sobre esta metropolización de los cuidados, este sistema de cuidados, cuando você mismo falou, tiene una instancia municipal, una instancia subnacional, que sería o estado, a provincia o departamento, y una instancia nacional que onde uma no está en sintonía con alguna de las dudas, complica todo o panorama, y eso aconteceu nos tres pontos das fronteiras e foi muito evidente depois da crise do Covid, não? Que o governador não queria, o presidente queria, e é muito complexo habitar nas fronteiras. Você está em uma espécie de no lugar, você tem que estar de acordo com a legislação de três países, de três escalas, local, subnacional e nacional. E ainda com essa questão da xenofobia, que é muito mais forte nas fronteiras que em lugares onde você não está perto de outro país. Eu morava na província de Santa Fé, que não está perto de Brasil, e lugares onde os brasileiros para nós era praia, porque o primeiro grupo turístico no Brasil é de argentinos, tanto em Foz como em Brasil. Era praia, alegria, e depois você for aqui. Mas no caso da Argentina, talvez ela não trate Porto Iguaçu de um jeito mais diferente comparado com o Paraguai, porque o Paraguai, cidade do Oeste, é a segunda maior cidade. E a Argentina, eu acredito que para Porto Iguaçu não tem uma relevância tão grande quanto econômica, de tamanho. Você falou algo interessante de ouvir, sendo Argentina por parte de um brasileiro. Cidade del Este foi uma cidade criada para fazer a integração econômica com o Brasil. Já nasceu na década dos 60, sob a presidência de Stroessner, para ser a ponte de integração com o Brasil, econômica. E para ser uma feria franca, uma área de franca como é Miami, tem em outros lugares, para o comércio internacional. Já Puerto Iguaçu teve como um destino mais vinculado à ocupação territorial, porque você sabe que o Império Brasileiro, na época imperial, pretendia chegar até Buenos Aires, e hoje teríamos um Messi brasileiro, um Papa Francisco brasileiro, porque nesse momento, se Rio Grande do Sul não planteasse um problema maior para o Império Brasileiro, eles avançariam até Buenos Aires e hoje seríamos todos brasileiros. Mas os rio-grandenses nos deram a oportunidade de seguir sendo argentinos, porque criaram um problema mais grande com a Revolução Farroupilha e a República de Piratininha, enfim, não vou fazer toda essa narração. Mas Puerto Iguaçu surgiu como um lugar, como um posto de ocupação territorial de fronteira. De fato, o comandante Andresito e esses nomes que são tão comuns nesta região foram resistência contra o avance, primeiro português e depois brasileiro, já na época do comandante Andresito. Então, Porto Iguaçu foi um pouco criada para fazer de barreira a expansão territorial do Brasil, que você sabe que as últimas fronteiras do Brasil foram na fronteira sul. As últimas fronteiras em se consolidar. Então, Porto Iguaçu nasceu como uma cidade de fortalecimento soberano territorial, uma cidade tampão para
conter as ambições de imperialismo territorial do Império Brasileiro e depois da República no seu momento. Depois chegou a questão das Cataratas do Iguaçu, um ponto importante da integração argentino-brasileira, e a importância turística foi posterior. De fato, há uma pessoa que algumas professoras da UNILA estão hierarquizando muito, uma médica, Marta Schwartz, que tem um museu, que ela atendia, uma médica argentina, na década dos 40, ela cruzava o rio con otra infraestructura y con las onzas prácticamente como pechi de ella, y atendía iguaçuenses y atendía paraguayos. Entonces esta médica argentina era la única posibilidad de medicina en la década de los 40 que circulaba por las 3 fronteras, sin ningún problema. O sea, todos recibían esa atención de una médica argentina. Ya existía esa posibilidad allí. Mas es de interés también de los estados muitas vezes gerar incentivos para essas inimizades das vizinhanças, gerar um pouco de confronto e, sobretudo, às vezes a força de segurança também contribui nessa coisa de criminalizar uma nacionalidade e de criminalizar a outra. Enfim, há muitos fatores que fazem com que na fronteira seja mais dura a coexistência com esse outro, ou que você seja mais rígido na sua identidade nacional quando está na fronteira que quando não está na fronteira. E todo o sistema de funcionamento que é integrado de fato é dificultado, tem muitas dificuldades por conta das leis, das normas, mas fundamentalmente nem as leis são o problema muitas vezes, as práticas entre nós. Como tomamos essas identidades para transformar em um problema que sempre está de bom tamanho quando não queremos aceitar que nosso país nos trata mal e temos estrangeiro para culpabilizar, que vem de outro lado, esquecendo que também deste país há migrantes em outra parte, inclusive na Argentina. Então, há razões históricas. Está a questão que Porto Iguaçu posteriormente virou, sim, um atrativo. De fato, as cataratas do Iguaçu são consideradas umas maravilhas da natureza e os brasileiros esquecem que são também argentinas. Às vezes falam de Parque Nacional Iguaçu e se surpreendem que a Argentina também. Sim, são binacionais, é um parque binacional. E claro que é uma importância turística de Porto Iguaçu. Isso não é verdade que não é interessante Puerto Iguaçu para a cidadania argentina. Um dos principais pontos turísticos é Puerto Iguaçu. Mas, dentro do ordenamento da província de Misiones, porque Puerto Iguaçu pertence à província de Misiones, Puerto Iguaçu não é a capital de Misiones. Puerto Iguaçu é uma cidade pequena. E a Argentina tem um problema parecido com o Brasil em território e diferente em população. É um país com muito território e com muito menos população. Temos muito menos densidade demográfica. Então, uma cidade como Puerto é muito pequena para ter um sistema de saúde de alta complexidade que você encontraria em Posadas, que encontraria em Rosário, em Mendoza, em Buenos Aires, em Córdoba, nas grandes cidades argentinas. É uma cidade muito centralizada. Brasil tem 4 ou 5 metrópoles. A Argentina tem uma metrópolis, que é Buenos Aires. Temos uma hiperconcentração urbana. E então, nos lugares mais pequenos, qual é a atenção de saúde que se pensa lá? A atenção do turista. Mas os moradores, é uma cidade que não passa de 60.000 habitantes, 60, 65.000 habitantes. Então, sua infraestrutura pública não é necessariamente interessante, porque a compreensão deles é que grande parte da população é uma população flutuante, uma população que chega e se vai, que são os turistas que às vezes duplicam a própria população local. É uma cidade do interior, uma cidade pequena, que em verdade eu também posso ver de que não tem tanto investimento até no sistema de turismo como que Foz do Iguaçu entendeu antes a importância econômica do turismo. Sim, eu vejo essa diferença. Não porque não seja importante, porque todos fazemos turismo, as cataratas do Iguaçu, quando moramos na Argentina, sino porque sim, é verdade que é uma diferença em investimento, porque Puerto Iguaçu tem as cataratas, sim. Foz do Iguaçu tem as cataratas, mas também tem Itaipú.
mas também tem esses outros agregados que Porto Iguaçu não tem. Então, Foz do Iguaçu tem uma receita do turismo e dos royalties. Puerto Iguaçu não recebe royalties de Itaipu, porque Itaipu é binacional com Paraguai. Tem uma fonte menos de receita para investir. Ainda tendo em claro que ter uma fonte e investir bem já são outros 500. Mas não me quero playar aí porque já são tópicos um pouco distantes da minha especialidade. Tá. Então, eu queria saber sobre a pesquisa, né? O que ela pode contribuir para os governos aqui da Tríplice Fronteira? Um mapeamento, um mapa territorial das infraestruturas públicas de cuidados, uma medição de déficit de cuidados presentes e projetados e as oportunidades laborais e oportunidades empregatícias que o análise desse déficit geraria, e uma governança governança no bom sentido, não no sentido de Foucault de vigiar e punir, não, entender essa mobilidade, porque muito do sistema privado de saúde tem essa mobilidade por serviços de cuidado uma grande fonte de renda. Então, dimensionar as consequências econômicas dessa mobilidade, os déficits da infraestrutura pública e as oportunidades. E essa antecipação da demanda que vai gerar um aprimoramento das políticas públicas, observando a transição demográfica, as projeções, as demandas do envelhecimento, que já começam a se evidenciar na Tríplice Fronteira. Outra coisa que se evidencia na Tríplice Fronteira, que seria interessante de discutir, que imagino que cursos como Serviço Social e outros já conhecem estas informações, há uma grande feminização das chefias únicas dos lares na Tríplice Fronteira, onde mães solo são as únicas responsáveis pelo fornecimento de dinheiro no lar, e esse tipo de estrutura de lar cresce, de mulheres que são chefas de lar, que são a única provedora de cuidados, a única provedora de dinheiro, de renda, muitas vezes com um grupo familiar, sua responsabilidade, que poderiam ser um foco interessante para pensar políticas de apoio aos cuidados, e sobre todo este mapeamento, esta visibilização do sistema transfronteiriço de cuidados, também daria elementos para pensar que muito do ciclo da reprodução da pobreza que se encontra feminizada, há entre 10 hogares, o fato de ser uma mãe solo com filhos é uma fonte de reprodução da pobreza, porque essa desigualdade nos cuidados é o que obstaculiza outras estratégias para acessar o emprego remunerado. Então, forneceria insumos até para pensar questões multidimensionais da pobreza, como a pobreza de tempo, como isso influencia essa desigualdade na distribuição dos cuidados, na reprodução dos lares que estão sumidos na pobreza. Ou seja, eu pensei sempre como um insumo para políticas públicas, desde que iniciei, e levo alguns anos, só que a pandemia restringiu muito algumas coisas, sobretudo trabalho em campo, e agora recuperei. Eu penso esta pesquisa como para os decisores públicos. Esse é o público que eu estou imaginando e eu estou publicando, e espero fazer minha contribuição, e você sabe que somos apenas acadêmicos e não decisores de políticas públicas, mas fornecer um insumo, um estudo que vincula a demografia, políticas públicas e esta especificidade das políticas de cuidado, como licencias parentais, e há muitos planos para pensar as políticas de cuidado em outros aspectos e vectores. Acho que é um tema novo no Brasil e que eu estou tentando disseminar para que seja um elemento mais, junto com outros, que possam servir aos fornecedores de políticas públicas para entender a conflitividade que gera também essas cadeias de mobilidade na Tríplice Fronteira e entender alguns dos problemas desde este indicador, não? A questão do cuidado. E contribuir a uma melhor convivência, uma melhor organização, uma optimização destas infraestruturas. Eu não me ilusiono tanto com um acordo que realmente vincule a letra com as práticas, não? Mas talvez entre os cidadãos e entre as instituições de meia escala,
sí possamos fazer pequenos e substantivos avances, organizações da sociedade civil e demais, que possam funcionar juntas, ou pelo menos articuladas, estas fornecedoras de cuidados en una escala transfronteiriza, ese otro dos planos, que también, y traer las experiencias argentinas, las cooperativas de cuidados, para pensar en esa posibilidad, si aquí también la tríplice fronteira, pienso de esa manera, como un insumo, um estudo técnico. Professora, e assim, essa fronteira nossa aqui, ela é bem complexa, mas a senhora acha que os resultados dessa pesquisa que pode ser aplicada a outras regiões de fronteira? Interesante, me hicieran esa pregunta en otra forma de comunicación, me hicieran la misma pregunta. Eu debería, para responder eso, hacer un estudio comparativo. Por ejemplo, este grupo de pesquisadores que están liderados por esta profesora brasileira, que yo mencioné, que están en esa web www.mujeresyfronteras.com, ellos compararon la tríplice fronteira entre Chile, Perú y acho que Bolivia. Es otra tríplice fronteira y eles sí compararon esta movilidade por cuidados nas duas. Aquela fronteira seca e esta fronteira úmida, a tríplice fronteira do Paraná, que é a nossa tríplice. Mas sempre com esse vector do trabalho doméstico. Eu trabalho num enfoque sistêmico, mais de ciências sociais aplicadas e nem tanto de antropologia como este grupo, não? Genericamente eu teria que responder que muitas das situações que podemos ver aqui, como essas famílias que têm várias nacionalidades entre seus integrantes, como estratégia para se mover em um espaço ou outro, eu poderia inferir que isso poderia ser encontrado em outras tríplices fronteiras que tem no Brasil e que existem na América Latina, onde as desigualdades das moedas fazem que um país seja mais atrativo que outro para direcionar os fluxos, as infraestruturas sanitarias que son desenvolvidas en un lado que en otro más. Esta es muy particular porque esas otras tríplices fronteiras no tienen esta situación de tres cidades con una usina eléctrica que es una de las mayores productoras del mundo de energía, que también tiene un patrimonio cultural de humanidad y en las cataratas de Iguazú que era un turismo internacional de primer nivel. Pocas tríplices fronteiras tienen todo eso junto. Então, eu acho que isso é uma particularidade, é uma fronteira. Esta é uma fronteira rica. Aqui o menor dos problemas é o dinheiro. A distribuição do dinheiro que é o problema. Porque esta é uma fronteira que tem muitas atividades comerciais, que gera muita receita. Depois a distribuição do dinheiro que analicem os que são pertinentes, essa é outra coisa. Mas outras tríplices fronteiras têm uma cidade ou duas cidades, e do outro lado é campo, ou são cidades pequeninas. Poucas têm tantas coisas juntas como esta, sem considerar as atividades criminais que também geram suas receitas, não? Todos sabemos ou conhecemos que se fala que esta tríplice fronteira também circula coisas não santas, não? Mas não sei se as características ímpares desta tríplice fronteira, com esta tremenda usina, estes parques tecnológicos, esta coisa, uma cidade criada para ser uma zona franca de comércio, que é a segunda cidade do país, depois da Asunción, é Cidade del Este. Não sei se seria tão facilmente poder transportar este análisis a outra por essas particularidades. Algumas coisas sim, por exemplo, a Organização Social do Cuidado, qualquer sociedade tem, toda sociedade tem uma organização, diferenciais na infraestrutura pública de cuidados, a metropolização do análise dessa mobilidade humana, sim, mas há coisas que são muito particulares desta tríplice fronteira. Professora, eu queria agradecer sua participação. Foi uma das conversas mais legais que a gente já teve aqui no Que Passa. Ai, obrigada. E... Perdão pelo meu português, se machuquei a bela língua portuguesa, eu sei que meu sotaque é muito forte. Muito obrigado, esperamos conversar com a senhora novamente. E para você que está assistindo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações.
Se ficou com alguma dúvida, use a caixa de perguntas aqui embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Obrigado e até a semana que vem.